Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu venho aqui falar a respeito de O Jovem Torlas, do Robert Musil. Este escritor austríaco mais conhecido por sua grande obra O Homem Sem Qualidades. Eu ganhei este livro num sorteio do canal Livros e E-Books do Carlos, que inclusive já falou a respeito dele. Vou deixar aqui as referências para o canal e para o vídeo, não deixem de conferir e já agradeço publicamente ao Carlos pelo envio. E logo que o recebi, decidi fazer a sua leitura. O Jovem Torlas é a primeira obra do Robert Musil, que é este escritor austríaco do começo do século XX. Foi lançada em 1906 e já apresenta muito do que será a obra posterior dele, muito pautada na investigação filosófica e psicológica dos personagens. Este é um livro comumente associado ao Ateneu do nosso Raul Pompeia, na medida em que também se passa num internato e acompanha as vicissitudes deste jovem Torles ali naquele ambiente algo claustrofóbico. E aqui, como o prefaciador nos indica, o ambiente claustrofóbico vai também ter muita associação às vésperas da Primeira Guerra Mundial e de tudo o que sucederia na Europa. Porque apesar de 1906 estar um pouco distante da Primeira Guerra, é ali que está sendo formada a geração que vai aos campos de batalha. E muito desse ambiente opressor, desse ambiente obscuro e vicioso que é aqui retratado, pode explicar o que aconteceu depois. Então vamos lá. Jovem Torles é filho de uma boa família. Esta família deseja a ele uma boa educação e por isso o envia a este internato. Este internato fica um pouco distante de onde sua família mora, num lugar isolado, um lugar que a paisagem parece até meio hostil. E o próprio fato de um lugar de educação ficar numa localidade remota de ambiente hostil já é uma indicação de que há algo disfuncional. Por conta disso, ele fica afastado dos pais, os pais o visitam de vez em quando, ele de vez em quando aos pais, e eles se comunicam principalmente por cartas. Parece haver, pelo que o livro nos traz, um bom relacionamento do Torles com seus pais, ele tem carinho por eles, sente saudades. Mas enfim, ele precisa aceitar a educação daquele modo e vai se adaptando ao internato. Ele também está passando, pelo processo de amadurecimento próprio da adolescência, que traz todos os conflitos que já conhecemos. E aí vamos acompanhando a relação desse Torles com os seus amigos de colégio, a princípio com um moço de muita fina estirpe, que lhe desperta um sentimento de alteridade muito forte. É como se essa primeira amizade com esse moço tão distinto lhe fizesse sair de um certo ensimesmamento da infância e se abrir para a novidade do outro. Porque na adolescência há muito disso, a abertura para o mundo, a abertura para o outro, para os primeiros amores, para o que está para além da esfera imediata do ser. Só que esse impulso benfazejo de alteridade, de amizade com esse moço, acho que é um príncipe até, ele é turbulento porque é permeado de um impulso meio destrutivo que não aceita a delicadeza daquele sentimento, daquele movimento. E por isso, num determinado ponto, o Torles se vê brigando com o amigo por uma questão tola a respeito de religião, uma discussão
de ideias. Esse amigo fica muito chateado e acaba saindo do internato. E depois o Thorles vai ficar mais próximo de outros dois moços que exercem certa influência sobre ele. Acontece aqui um determinado episódio que vai ser muito importante para o desenvolvimento da trama e para a exploração da psicologia dos personagens e das questões filosóficas que o Miziu pretende tratar, que se trata do roubo perpetrado por um tal Bassini contra um dos amigos próximos do jovem Thorles. E esses dois amigos se veem diante da seguinte situação: ou revelam ao diretor o que aconteceu, e esse Bassini vai ter a sua vida devastada por conta disso, vai sair do colégio, vai ficar estigmatizado, ou eles decidem fazer justiça com as próprias mãos, tornando o Bassini um seu escravo. Eles têm a ideia de que ao fazer isso, ao objetificar, como veremos, o Bassini, ao animalizar o Bassini, eles estarão levando a efeito uma espécie de justiça. E inclusive um deles é muito intelectualizado, muito interessado por questões metafísicas, pelas referências dos livros sagrados do Oriente, e quer descobrir ali, nesse processo de objetificação e animalização do Bassini, um propósito maior, metafísico, de justiça cósmica. E vamos conhecendo cada vez com mais detalhes abjetos toda essa situação de punição do Bassini, de consecução de uma suposta justiça, e percebendo que eles, na verdade, além de torturarem o Bassini, tornam-no um escravo sexual. Eles abusam sexualmente do Bassini, o humilham, o transformam assim numa pessoa totalmente passiva e à mercê, um animal de estimação com o qual eles fazem qualquer coisa que quiserem. Tudo isso sob a pena de o Bassini ser levado ao escrutínio público por conta do que cometera e assim ter arruinada a sua vida. O jovem Thorles, se a princípio não participa dessas torturas, ao menos compactua com elas, não fazendo nada contra e continuando próximo destes dois amigos tão cruéis. Só que o próprio jovem Thorles tem os seus conflitos internos. O jovem Thorles, ele gosta dos estudos, ele tem pendores intelectuais, e isso ocupa em sua vida uma determinada posição. Ao mesmo tempo, ele sente aflorar em si um pouco do que é inominável, do lado mais instintivo do ser, algo que ele não consegue organizar através de uma explicação racional que tanto lhe é cara naquele outro aspecto de sua vida. E que é essa atração sexual. E essa atração sexual vai ganhar vazão em relação ao Bassini. Porque o Bassini é frágil, o Bassini está à mercê deles, e ele, apesar de não torturar o Bassini, vai se aproveitar disso, dessa atração que o Bassini lhe exerce, para dar vazão a esse impulso sexual inominável, que ao mesmo tempo ele tenta conciliar de alguma forma com o seu lado intelectual. A princípio ele sofre muito porque parece ser impossível conciliar ambas as coisas, esse lado mais animal do humano
com esse lado mais espiritualizado, racional. E é muito interessante a forma como Robert Musil explora essa atração sexual, esse impulso sexual do jovem Thorles, porque apesar da concretização do ato ser de um feitio homossexual, homoerótico, o jovem Thorles, da forma como isso é descrito aqui, na verdade tem um impulso sexual que não se refere imediatamente nem a homem, nem a mulher, nem a qualquer gênero. É algo neutro a princípio. Então tem mais a ver com uma energia. E eu acho que isso fica muito bem retratado no livro. O impulso sexual como uma energia do ser em busca de alguma concretização, não necessariamente num ato sexual, e que pode se voltar para um homem, no caso, o que estava disponível, ou pode se voltar também a uma mulher, porque havia uma prostituta que atraíra os olhares do jovem Thorles. Mas é principalmente algo a princípio neutro. Eu acho isso fenomenal, como ele descreve isso de uma forma muito sutil e ao mesmo tempo potente. Ele vai se envolver com o Basine dessa forma em que o Basine está rebaixado, porque essa é a verdade, é uma relação de poder. E a partir desse momento nós vamos acompanhando até que ponto vão essas torturas cometidas contra o Basine, até que ponto o jovem Thorles consentirá com o cometimento dessas atrocidades, enfim, aonde tudo isso vai dar. E eu acho que este livro, então, mostra que já naquele momento, pensa em 1906, esse ambiente que formava jovens era muito propício a despertar neles o que havia de pior. A racionalidade, a técnica já eram usados como desculpa para objetificar e animalizar outros seres humanos. Se depois pensarmos no que vai acontecer na Segunda Guerra Mundial, com todas as atrocidades cometidas pelos nazistas e por aí vai, é impossível não estabelecer uma ligação entre a formação dessa geração e as atividades que desenvolveu quando adulta. É um livro que eu já consegui perceber muitas coisas, ter muitos insights no curso da sua leitura, mas que de fato merece releituras, porque é profundo, é denso, e certamente releituras trarão muito maior proveito na compreensão. É um livro ao mesmo tempo que cativa o seu interesse, não é difícil de ler e que causa muito estranhamento, porque esse ambiente é muito feio, muito lúgubre. São as sombras da alma humana. Essa imagem meio oprimida, debilitada deste menino aqui na capa, eu acho que faz muita justiça à narrativa. E o que eu fico pensando depois de ler esta primeira obra do Musil, que vai depois se desenvolver muito mais e chegar àquele calhamaço que é o Homem Sem Qualidades, é o quanto não devemos estar preparados para ler o livro Um Homem Sem Qualidades. Se esse aqui já merece muitas releituras para ser perfeitamente compreendido, imagina lá no Homem Sem Qualidades, que é um calhamaço gigante, em que as ideias filosóficas e psicológicas do Musil estavam ainda mais amadurecidas. Serve como um alerta de que para ler Musil é preciso estar muito preparado. Mas provavelmente começar pelo jovem Thorles será uma boa opção. Pessoal, isso era o que eu tinha a dizer a respeito do livro, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários
se vocês já leram, o que consideraram, o que pensaram, como reagiram a tudo que está aqui. Deem um like se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, leiam-me no meu blog, me sigam no Instagram, no Facebook, no Scoob. Todos os links estarão aqui embaixo. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!